capítulo 4. Hoje pela manhã, o pregador do culto matutino nos falou sobre o reino de Suzã, uma obra que não pode parar. Ele nos disse que havia entre os funcionários do rei um certo copeiro, um homem da confiança do rei, da confiança do governo, bem assalariado, com um futuro garantido, estabelecido, sem nenhuma preocupação. De repente, este homem recebe a visita de amigos, dentre os amigos um irmão. E ele então pergunta pelos que estão fora do muro, do outro lado. E ele fica sabendo que os que estão longe do palácio vivem em grande miséria. Ao ouvir esta notícia de uma vida longe dos seus olhos, longe dos seus ouvidos, longe do seu coração, ele chora muito e lamenta. E ele ora alguns dias, e ele jejua, não por ele mesmo, mas pelo povo que estava em grande miséria. E ele vai então ao seu patrão, ele pede um tempo sabático. E ele vai lá, com a permissão do rei, os recursos do rei, para fazer alguma coisa em favor daquele povo que estava em grande miséria. O reino de Suzã, uma obra que não pode parar. Agora à noite, eu queria dar sequência ao que falou o pregador da manhã e falar sobre o reino de Suzã, num tempo anterior ao do copeiro. A intimidade com o rei. Capítulo 4. Quando soube Mordecai tudo o que se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E até chegou à porta do rei. Porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro, e lamentação, e muitos se deitavam em panos de saco e de cinzas. Então vieram as servas de Esté e os eunucos, e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai, tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esté chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esté e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença suplicasse pelo povo dela. Apenas até aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, suplicamos a tua graça agora. Quando a tua palavra será apresentada ao teu povo, com temor e tremor eu me apresento. Que o Senhor encha a minha boca e que alcance
o teu povo a tua palavra. E que haja fruto e que haja mudança. Porque pelo teu Espírito, a tua palavra produz para nós isso. Em nome de Jesus. Amém. Neemias, pelo que tudo indica, nasceu no cativeiro. A Babilônia levou o povo dele escravo. E lá ele nasceu. Ele nasceu longe da sua terra. E depois de um tempo ele foi colocado como copeiro do rei. Aquele que evita que o rei morra. Aquele que morre para que o rei não morra. Essa é a ideia. E um certo dia ele recebeu alguns amigos lá da sua terra. Ele perguntou: como é que estão os judeus? Como é que está a cidade? Como é que vai o nosso povo? E o povo então respondeu para ele em grande miséria. Você vive aqui, mas o povo longe daqui, longe dos seus olhos, longe dos seus ouvidos, estão em grande miséria. Os seus muros estão destruídos e as suas portas estão queimadas. Eles perderam a identidade. Ao saber disso, ele chora, ele lamenta, ele se apresenta ao rei. E ele não tinha como disfarçar a angústia da sua alma por conta da sua grande dor. O rei então fala para ele: por que você está assim triste na minha presença se você não está doente? Diz o texto de Neemias que ele tremeu sobremaneira pela sua própria vida, porque ninguém poderia apresentar-se ao rei naquela condição e continuar vivendo. Diz-nos o texto que a rainha estava ao lado do rei, quando ele disse: o que você quer? E ele disse o que ele queria. Ele queria para ir uma passagem, condições para ir até aquele povo que estava em grande miséria e ajudá-los a sair dessa situação. Ele alcançou o favor do rei e ele foi. O rei deu não apenas cartas, mas deu condições financeiras, deu madeira e deu indutos para ele ir e vir. Anos antes, esta rainha que está ali, que é mãe desse rei que está ali, não é a esposa, é a mãe, chama-se Esther, estava lá. E certamente a presença dela foi de grande importância para a decisão do rei ali naquele momento. Aqui é Assuero, lá é Artaxerxes, com Esther é Xerxes, com Neemias, Artaxerxes, é o filho dele. Provavelmente o Assuero, o grande Assuero, já havia morrido. Fomos estimulados pelo um funcionário que era de dentro, que nasceu dentro, a sair e a olhar os que estão fora. Agora, alguém que era de fora, que foi introduzido nos muros do palácio, alguém que não nasceu ali, é colocada ali com um propósito de olhar os de fora. Eu queria abrir os olhos de vocês para essas duas realidades. Pela manhã, o pregador nos perguntou quem havia nascido num lar evangélico, e alguns levantaram a mão. E eu queria repetir essa pergunta dele. Quem nasceu no lar evangélico, levanta a mão. Nasceu no lar evangélico. Os pais são crentes, os avós são crentes. Uma boa parte. Ou seja, igual a Neemias, igual ao copeiro, já nasceu lá. Quem não nasceu, eu não nasci, meu pai não era, minha mãe não era, mas a graça me alcançou, levanta a mão. Opa. A exemplo de Esther. Então nós temos aqui Neemias e Esther. Neemias foi chamado a olhar para fora. Esther, nesse texto, é chamada a
essa história aqui, ela é muito conhecida, muito conhecida. Ela fala de um grandioso rei, um generoso rei, o Assuero. Ele não só era grande, ele governava uma província enorme. Era o rei da Babilônia. Ele governava sobre 120 províncias. Mas esse livro também é a história sobre um homem judeu. Ele foi extraordinário, porque foi o responsável por acordar a sua sobrinha. Ele criou Hadassah, até o tempo em que Deus, o grande Deus dessa história, manifestando a sua bondade, tira Vasti do trono e coloca quem ele quer. Ele movimenta as coisas ali para favorecer a sua vontade, a sua benevolência. Essa é a história de um grande rei. Essa é a história de um judeu amoroso. Essa é a história de um Deus provedor. Eu creio que parou, Miltinho, o trem aqui. Resolver. Obrigado. A história de um grande rei, generoso, poderoso, grandioso, mas de um judeu delicado, amoroso, presente, com os olhos na obra de Deus, de uma rainha que foi colocada vindo de fora com um propósito único propósito. O grande problema é que essa rainha, ao chegar lá, comeu da mesa do rei, bebeu da mesa do rei, esqueceu o seu povo lá fora. Ela não ficou sabendo, inclusive, do decreto do marido dela. Ela não tinha noção do decreto, do estado em que vivia o seu povo lá fora. Até que o seu tio, que a criara, abriu os seus olhos para uma realidade fora dos muros de Israel. Mas essa é a história de um Deus poderoso, acima de Assuero, acima da Babilônia, que faz todas as coisas conforme o poder da sua vontade e da sua grandeza. Mardoqueu tinha uma missão impossível: chegar ao palácio. Ele não tem acesso ao palácio. Ele tem uma missão, tem uma visão, tem uma crise, mas não tem acesso. Ele não pode entrar no palácio. Então ele tem que dar um jeito de quem está lá dentro vir aqui fora, para que os de fora tivessem acesso aos de dentro. Extraordinário esta visão dele ali. Nós temos acesso ao palácio, temos acesso ao rei, mas a grande maioria da nossa conversa com o rei não é acerca dos que ainda estão lá fora. Qual que é o resumo das suas orações? Pelo que você mais ora? O que você mais suplica ao Senhor? Qual é a oração que você apresenta constantemente ao Senhor? Você está dentro, vive dentro, é uma realidade diferente lá fora, totalmente diferente, mas nós temos acesso aos que estão fora e aos que estão dentro. A questão deste livro aqui é que ela fala de Mardoqueu, que estando fora não tem acesso aos de dentro. O rei me convidou para a sua casa e eu aceitei. O rei me deu roupas e eu aceitei. O rei me deu comidas e eu aceitei. Ele me deu um novo nome e eu aceitei. E ele disse: estou levando você para minha casa e eu estou indo. Mas foi ele que fez isso. Eu estava fora. Alguém de dentro do palácio saiu de lá e me alcançou aqui fora e me convidou para entrar. Eu entrei a convite de alguém. Estou dentro.
Mas eu não posso me sentar no trono e achar que por estar aqui está tudo muito bem. Porque existe uma vida lá fora, da qual nós aqui dentro nem sempre temos acesso. Aos decretos de morte de lá, nem sempre temos acesso. A miséria lá fora, nem sempre queremos ver. Às vezes nós nem queremos saber. Às vezes nós não sofremos a dor deles. Às vezes o Rio Grande do Sul é Marte para mim. Os mendigos, Júpiter. Não me diz respeito. Eu não choro o choro deles. A grande vergonha para mim é que eu estive lá. Eu estive lá. Eu vivi lá. Eu fui tirado de lá. O fato de que o rei me deu roupas e me deu um nome e me fez assentar na sua mesa e desfrutar da sua comida, eu esqueço rapidamente da vida lá. Eu esqueço da vida lá. E isso deve me incomodar, porque há uma maioria lá fora que nada sabem sobre a vida aqui dentro. Eles não têm acesso. O pregador da manhã nos falou sobre isso, de às vezes as pessoas passam na porta ali, olham, até gostam dos cânticos porque são bonitinhos, gostam do povo porque é um povo bonitinho, é um povo cheirosinho, mas ele não tem acesso a esse povo, porque há uma parede, há uma porta. E eles não se sentem dignos de entrar no nosso clube, na nossa agremiação, na nossa associação, no nosso grupo de gente bonita, gente cheirosa, que fala, meu irmão, minha irmã, que se cumprimenta, que se abraça. Eles não têm acesso a isso. Eles ficam na porta, esmolam na porta. À semelhança de Mardoqueu, com roupas indignas, não podem entrar. A rainha Esté está lá dentro. E parece que ela esqueceu como era a vida lá fora. Quando Esther soube da vida lá fora, soube do decreto, soube do edito, aqui nos diz que ela muito se doeu. Aí o tio dela fala, quem sabe se para essa circunstância é que você foi colocada aí. Ou você age em favor do povo lá fora, ou o Senhor levantará outro para fazer isso. Mas você e o seu povo vão perecer. Mas que coisa! Ele sacudiu a rainha, como ninguém até então havia feito. Para que será que Deus nos converteu? Por que será? Ah, não, ele converteu a Kátia porque ela cantava muito bem. Estou precisando de alguém lá assim, olha, como ela. Eu tenho que levar a Kátia para dentro. Eu creio que não tenha sido isso. Por que será que ele salvou o Pedro Carneiro? Ah, porque ele é bonitinho assim. A gente vai precisar de alguém bonitinho lá na igreja. Porque lá entram os bonitos. Não. Ele salvou o seu Raitan por quê? Porque o seu Raitan, ele fala engraçado, né? É tão gostoso ouvir o seu Raitan. Você conversou com o seu Raitan? Gente, é muito gostoso falar com ele. E ouvir o português na boca dele. Tem umas frases que ele está no Brasil há quase 700 anos. Mas não consegue falar. Ele enrola aquilo ali, mas é gostoso ouvir. Deus salvou o seu Raitan para que ele falasse aqui assim. Não foi também. Ele salvou esses irmãos e todos nós para abrir os nossos olhos, para ver o que ele vê e amar o que ele ama. E ir aonde ele quer que as pessoas vão. Foi só para isso, irmãos. O céu está muito pouca gente. Vamos encher o céu. Não foi essa a ideia. Não é essa a realidade. Ele tem muita gente lá fora. Ele tem gente lá fora. Ele falou isso várias vezes, em vários lugares.
Eu tenho 120 mil pessoas lá em Nínive que não conseguem discernir a mão esquerda da mão direita. Isso. Não conseguem. Achei que tivesse errado aqui. Me precipitei em mexer as mãos. Não consegue discernir. Não sabe o que é bom, o que é mal. Alguém tem que ir até ele. Vai lá. Fale com eles, Jonas. Ah, não, aquele povo é muito mal, aquele povo não é... Ah, eles fizeram muito mal pra gente, criticaram a gente. Eu não quero que eles se salvem, eu vou para outro lugar, para lá não. Eu até pago para ir para longe. Assim, Jonas, você é tolo. Você acha que você pode fazer isso? Aí ele pagou e foi. Aí Deus soprou lá no mar e o povo jogou ele no mar. Aí Deus conversou lá com um certo peixe, vai lá, engole ele. O peixe foi lá, engoliu ele ficou 3 dias naquela situação deplorável. E quando ele se arrepende do intento que queria fazer, o Senhor o coloca numa certa praia, de onde ele estava até Nínive, 800 quilômetros. Você pensa, na praia de Nínive não é litoral não, gente. Nínive não é litoral. Ele andou 800 quilômetros. Imagina que ele foi caminhando e se enchendo de raiva. E chegou lá, ele prega com raiva. Não tem problema. Obedeça. Deus não precisa dos seus sentimentos. Nem precisa da sua boa vontade. Mas ali era algo específico. E ele foi lá e pregou com raiva. E o povo se converteu. Ele não queria isso. Mas ele foi. Fora dos muros. E Deus fez a obra. Alguém veio até mim. Eu estava fora dos muros. E aquilo tocou o meu coração e eu entrei nos muros. Às vezes, nós temos acesso ao rei, temos acesso à comida do rei, às bênçãos do rei, mas não nos importamos com aquilo que importa ao rei. Não oramos por aquilo que o rei deseja que seja orado. Às vezes, para o povo de fora, nós damos roupa, damos comida, damos cestas, mas eles querem acesso. Quando a rainha Esther ficou sabendo que o seu tio estava lá naquela situação, mandou roupa para ele. Ele disse, eu não quero roupa, eu quero acesso. Olha que coisa interessante. Eu não quero roupa, capítulo 4, versículo 2. Ele não aceitou as roupas, porque ele não queria roupa. Ele queria acesso ao rei. Ele queria entrar nos muros do palácio. A vontade do rei é que nós entremos no palácio e o chamemos de meu pai, meu Senhor. O projeto dele é esse. Às vezes nós não entendemos os de fora porque nos falta acesso e intimidade ao rei. É caminhando com o rei que eu entendo os de fora. É andando com o rei que eu entendo a família. É andando com o rei, é na intimidade com o rei que ele segreda o meu coração, como é que está o povo lá fora. Nós temos intimidade. Nós chamamos esse rei de pai. Ele nos concedeu o seu espírito. E o povo lá de fora não nos incomoda. A dor de lá não me faz sofrer, nem me leva para a oração. O que é que eu converso com o rei, quando eu estou com o rei, na intimidade da casa do rei? O que é que eu falo para ele? O que é que eu segredo ao seu coração? A falta de intimidade com o rei cega os meus olhos acerca dos outros. Às vezes a bondade do rei na casa do rei é tamanha que eu fecho os olhos para a realidade fora dos muros. De gente que não tem acesso a esta vida aqui dentro. Esther, quando foi incomodada por Mordecai, ela disse assim, há 30 dias eu não tenho acesso a ele. Versículo 11.
Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ela ou ele o cetro de ouro para que viva. E eu nestes 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. 30 dias não tem comunhão com o marido. 30 dias que não tem acesso ao marido. Dentro do palácio, mas sem acesso ao rei. Dentro do palácio, mas sem intimidade com o rei. Há 30 dias sem intimidade com o rei. É possível isso aqui na igreja? É possível. Lamento dizer que é possível. Alguns de dentro do rei, do reino, vivem sem ver o rei. Vivem sem falar com o rei. E quando falam com o rei, falam de coisas indignas do rei. Coisas tolas, coisas fúteis, coisas baratas. Enquanto que vidas morrem e nós estamos preocupados com picuinhas. Há 30 dias eu não fui chamada. Há 30 dias. E qualquer homem ou mulher que se avistar no pátio será morto. Não tem outra sentença senão essa. Aí ela diz, orem por mim. Orem por mim. E ela vai resolver? Não foi. Dá um clique, Milton. Quando Esther ora e entra, primeiramente ela alcança misericórdia. Por favor, abra a sua Bíblia aí. Capítulo 4, 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus, para os que estão fora, socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Então Esther disse que respondesse a Mordecai, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Capítulo 5. Ao 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais, se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteira à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela o favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se achegou, tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei, o que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Respondeu Esther, se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Apenas até aqui. Quando Esther ora e entra, ela alcança a misericórdia do rei. Quando ela é vista lá depois de orar, o rei diz para ela, para você não há condenação, para você não vale encantamento. Aonde estava o rei assentado? O todo-poderoso rei da Babilônia, o maior rei da terra naquela época, estava assentado no trono que dá acesso à casa da rainha. Ele esperava por ela. Ele aguardava a sua chegada. O homem que governa 127 províncias, que para mostrar a sua grandeza,
levou 180 dias. 180 dias mostrando o seu poder e a sua grandeza. Este homem aguardava a sua esposa entrar em intimidade com ele, e sentado à porta que dá de frente à casa dela, aguardando a sua chegada há 30 dias. E é do outro lado. Quando ela chega, ele vê, estende o cetro, ela toca, ela alcança a misericórdia do rei. Mas ela não alcança apenas a misericórdia. O rei espera por isso, meu irmão. O rei espera por intimidade. Ele senta na porta de frente à sua casa e espera que você chegue e que você fale. O rei espera por isso. Aí nós estamos na casa do rei, comendo da mesa do rei, bebendo do vinho do rei, tendo todos os favores do rei, mas sem intimidade com ele. E quando temos intimidade, conversamos sobre trivialidades. Tanta coisa. Mais importante para você conversar com o rei. E você conversa coisas tolas. Eu fico pensando, o rei deve ficar muito admirado da gente. Mas quando ela chega, ora e entra, ela alcança a misericórdia. Pode dar outro clique, Milton. Quando a rainha Esther ora e entra, alcança a misericórdia, mas alcança também a graça do rei. O rei diz, você não só não vai morrer, como terá até a metade do meu reino. Isso é graça. O rei diz, para você não vale encantamento. Para você não tem sentença de morte. Eu esperava você chegar. Aguardo intimidade com você. Por que você não veio antes? Nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança com o rei, irmãos. O rei nos chama de amigos, nos chama de filhos. Temos acesso ao rei pelo nome do filho dele. Eu posso chegar a qualquer hora, em qualquer lugar, e dizer, meu pai. Não vou dizer pai de Abraão, pai de Isaac, Deus de Jacó. Eu posso chamá-lo de meu Deus, meu pai, porque foi-me outorgado por meio de Jesus esse direito. Eu posso me aproximar dele. Terça-feira, quinta-feira, no feriado de terça-feira, eu posso me aproximar dele. Aqui, em casa, dirigindo o carro, eu posso me aproximar, eu tenho acesso a ele, porque o filho dele me deu esse acesso. E o que é que eu vou conversar com o rei? Eu vou conversar com o rei sobre os que não entraram ainda no palácio, sobre os que não têm intimidade com o rei ainda. Eu vou falar sobre a grandeza do rei. Eu vou falar sobre o amor do rei. Eu vou falar sobre o perdão do rei. Eu vou falar sobre a bondade desse rei em ter me aceito e em aceitar vocês também. O rei está com as portas abertas. É tempo de festa. O rei quer mostrar a sua glória. Vamos lá. Há uma festa na casa do rei. E o rei está convidando as pessoas. E eu vim para dizer isso para você. Há uma outra vida dentro do palácio. Há uma mesa preparada. O rei vai dar roupa, vai dar comida, vai dar um novo nome. Ele fez isso comigo e eu aceitei. Houve até um doido lá que aceitou a comida, aceitou a entrada, mas não aceitou a roupa. Ele não deu muita sorte. O rei chegou e disse assim, amigo, como é que você entrou aqui sem a roupa? Como é que você entrou aqui com a sua roupa? Tirem ele daqui agora. Ele quer entrar aqui por mérito. Ele quer entrar aqui por seu próprio favor, por seu nome. Tirem esse homem daqui agora. Ele foi tirado de lá. Lembram disso, né? Vocês têm acesso ao palácio. Vocês têm intimidade com o rei. Entrem na intimidade com o rei espera por isso. E quando você orar e entrar, o rei vai estender a sua misericórdia para você.
e vai estender a sua graça para você. E vai dizer para você, o que que você quer? Qual é o seu pedido? Não só não vai morrer, como vai ter a metade do meu reino. Isso chama-se graça. A graça do rei foi estendida a mim. Pode dar um clique, Milton? Acabou? Não, tem mais um. Quando Esther ora e entra, ela alcança o favor do rei. Alcança a misericórdia do rei. Alcança a graça do rei. Alcança o favor do rei. O rei diz para ela, até a metade. E o que é que ela pediu? Eu quero oferecer um jantar para o meu marido. Um jantar. Eu quero que você venha e traga o seu primeiro-ministro. Diz o texto, versículo 5, então disse o rei, fazei apressar Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Apressem Amã, informem Amã. Ele não pode faltar. Eu e ele vamos ao banquete que a rainha preparou. Aí lá, vocês conhecem a história. Eu quero convidá-los a curvarem as suas cabeças, por gentileza. Há um mundo lá fora, irmãos. A gente lá fora, em grande miséria. Quando o copeiro soube disso, ele pediu licença e foi. Quando Esther soube disso, entrou em oração e foi ao rei. Que por sinal era marido dela. Existe uma porta que será aberta a partir da nossa intimidade com o rei. Há uma troca de roupa que me dá acesso ao rei. Foi assim, lembram? Desde o Jardim do Éden. A roupa natural do homem o fez se esconder. Aí Deus matou um cordeiro. E tirou a pele do cordeiro e cobriu o homem. Aí com a pele do cordeiro o homem pode se aproximar de Deus. E assim até hoje, irmãos. Eu não posso me aproximar como eu nasci. Aí o cordeiro me veste. Aí eu me apresento ao Pai. E eu o chamo de Pai. Mas tem gente lá fora que não tem acesso. Alguns nem sabem da existência de Deus. Nem sabem quem é Jesus. Para ele, Jesus é o padeiro. É o motorista do Uber. Para ele, Jesus é o alfaiate da esquina. É o enfermeiro. É esse Jesus que ele conhece. Mas o Jesus Cristo de Nazaré, eles não conhecem, não têm acesso. Há uma porta ali pela qual as pessoas têm dificuldade de entrar. Mas a minha intimidade com o Pai faz com que Ele me dê novas roupas e traga as pessoas de fora para dentro. Mordecai diz a Esther, você precisa ir ao rei e falar do rei acerca de nós aqui. E ela faz isso. Ela ora e decide entrar. E quando ela entra, encontra o rei assentado no trono, de frente à casa dela. Tantos tronos ele tinha, tantas portas do palácio. Mas ele está exatamente na porta que dá acesso à casa da rainha, esperando uma rainha chegar. E quando a rainha chega, em vez de morrer, o que era normal, ele estende o cetro e ela alcança a misericórdia. E o rei diz, o que você quer, rainha? Ela alcança a graça. E ele fala, até a metade alcança o favor do rei. Tem gente lá fora que nunca entrou numa igreja. Não sabe de Jesus. Aqui dentro, tem gente de dentro, que nasceu dentro.
E tem gente que veio de fora para dentro. A semelhança de Neemias, alguns nasceram dentro. A semelhança de Esté, alguns nasceram fora, mas entraram. Mas tem gente lá fora. Tem gente lá fora. O que nós iremos fazer? E é interessante que nós estamos no ano do investimento em evangelismo. Tem gente que tem casa, mas não tem intimidade. Tem gente que tem emprego, mas não tem acesso. Tem gente de dentro, mas está tão longe. Qual é o seu caso? Aonde é que você se encontra? Está dentro, mas está longe? Tem casa, mas não tem intimidade? Tem emprego, mas não tem acesso? Onde você se encontra? Eu quero te chamar para dentro dos muros. Eu quero te chamar para a intimidade com o Rei. O Rei espera para que você alcance misericórdia, graça e favor. Ou você sai de onde você está e vai ao Rei, e o Rei abre portas para você. Porque a falta de intimidade vai cegar os teus olhos em relação aos outros. A falta de intimidade vai endurecer o teu coração em relação aos outros. Cantar bem não te dá acesso. Pregar bem não te dá acesso. O que te dá acesso é a intimidade com o Rei. E isso sim, dá acesso. Eu quero que você clame agora a misericórdia, a graça e o favor do Rei. E saia daqui com o desejo de trazer os que estão fora, para que entrem. O Rei aguarda a chegada deles. Tem gente fora dos muros que nunca ouviu falar de Jesus. Tem gente fora das paredes que nem sabe que existe uma igreja aqui. Ele nem sabia que aquilo era uma igreja. Nós vamos sair e falar. Quem assume esse compromisso de sair e falar? Eu quero que fique em pé. Nós vamos orar por você. A semelhança de Esté, ou a semelhança de Neemias. Nasci fora, entrei, e quero que outros entrem. Nasci dentro, mas estou tão acomodado. Eu quero essa semana falar para alguém que há um Deus, que há um Rei, que há uma salvação. Eu quero fazer isso. Eu tenho acesso e tenho intimidade. E a partir de hoje eu vou falar com o Rei sobre os que estão fora. Vou falar com o Rei sobre os que estão fora. Vou falar para o Rei da miséria que eles vivem lá fora. E vou clamar o favor do Rei. Vou conversar com o Rei sobre os que estão fora. Vou pedir que o Rei me use para os que estão fora entrem. Sente-se fora? Quer entrar? Eu quero orar por você. Quero orar por você. Hoje um exército grande se põe em pé. Nós vamos sair. E vamos falar do Rei. Que o Rei ama, que o Rei perdoa. Que o Rei é bom. Vamos falar que há um Rei. Vamos cantar e contar a história dele. Mesmo que seja para uma só pessoa. O porteiro do condomínio. O motorista do Uber. O seu vizinho. O seu amigo da empresa. Eu vou falar do jeito que eu sei falar. Mas eu vou falar que há um Rei. Um Rei que ama. E é acessível. Eu quero fazer isso. Porque alguém fez por mim e me alcançou. Pai, estamos reagindo ao Senhor e à Tua palavra. Estamos reagindo ao Teu amor e à Tua misericórdia. Estamos reagindo ao Teu favor e à salvação que o Senhor nos deu. Éramos para morrer, mas Jesus morreu em nosso lugar. Não éramos para ter acesso, porque nós nem éramos povo, mas o Senhor nos fez povo de Deus. Agora
Queremos que outros também o sejam, porque o Senhor nos fez assim. O Senhor nos alcançou assim. Mas tem tanta gente lá fora vivendo em grande miséria, sem saber do amor, sem saber do perdão. Gente lá fora querendo tirar a própria vida, porque está sem sentido. E nós vamos a eles, no teu nome. Após orar e jejuar, nós iremos a eles e falaremos do Rei. E falaremos do reino do Rei. E falaremos do Filho do Rei. Queremos que o Senhor nos use nesse ministério. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Amém? Vamos buscá-los? É tarefa nossa. O Senhor não vai enviar anjos não, viu? Não vai acontecer não. Ou nós. Quem sabe se para a atual conjuntura que você veio hoje aqui. Quem sabe, né? Deus te trouxe aqui para que você saia daqui com um objetivo, com uma direção. Quem sabe? Coloque no seu coração e faça isso. Faça isso. Deus te abençoe. Os irmãos podem sentar. Quero convidar